E eu tinha pedido ontem para vocês lerem para a aula de hoje. Todo mundo leu? Sim. Sim. Deixa eu só falar uma coisa antes, tá bom? Página 8 a 14, 20 e 21. Leu mesmo. Ó, o que eu quero conversar com vocês hoje? Hoje já coloquei a lição no Sponte, tá? Vai ter a lição de português. A de hoje. Vai ter a lição de português. E eu pedi para vocês fazerem a autoavaliação que tem lá no final do livro 4. Que é essa aqui, ó. Não, professora, eu esqueci de fazer isso. Não, eu não pedi. Eu pedi hoje. Tá? Vocês vão fazer essa e essa. E eu deixei lá também uma pesquisa. Também é uma pesquisa de autoavaliação, mas essa pesquisa é um formulário. Então, vocês vão entrar, vocês vão clicar lá no formulário e vão responder. Que página pro mesmo? O quê? Que página? É igual do outro livro, né? Do que você está falando, Gi? É no final. Não é página? Não, peraí, Gi, você está falando do quê? Da autoavaliação? Não, você já falou... Não, ainda não, Gi. Ainda não. Tô falando da autoavaliação. Tá? Tá. Então, lá no Sponte vai ter as lições de português da aula de hoje. Vai ter as páginas da autoavaliação que eu estou pedindo para vocês fazerem. Mais um formulário que vocês vão preencher no link. Então, vocês vão abrir o link, vão preencher e a resposta vai cair aqui direto para mim. Tá bom? Não precisa copiar no caderno, tirar foto e mandar para mim. Tá? Esse é um teste que eu estou fazendo para saber se a gente consegue fazer outras coisas por esses links. Né? Eu quero saber se vocês conseguem responder e se dá certo. Se vocês não conseguirem, você vai colocar no Google Sala de Aula também? Já está no Google Sala de Aula também. Então, é assim. Se não conseguir preencher o link, hoje. Se não conseguir preencher o link sozinho, pede ajuda para o pai e para a mãe, é coisa fácil. Vocês vão abrir o link e vão responder pelo celular ou pelo computador. Tá bom? Eu vi. Você viu? Você já mandou. Isso, mandei agora há pouco. Tá bom? Umas 11 horas. Não, antes. Foi depois, quer dizer, depois. Tá certo? Então, vocês fazem isso para a professora, por favor? Na verdade, é uma autoavaliação. Eu quero saber algumas coisas de vocês e eu fiz algumas perguntas para vocês responderem. E não é de clicar, é de sim, não é para vocês responderem mesmo. Então, vocês vão abrir lá no celular, tá? Ou no celular, ou no computador, responder e enviar no próprio... Professora, pode abrir agora? Pode o quê? Pode abrir agora ou é lição de casa? Depois, lição de casa. Tá bom? Combinado? Então, bora lá. Então, vamos começar a nossa aula. Olha só, ontem a gente falou um pouquinho de cidadania, falamos um pouquinho de direitos e deveres, né? O que a gente, enquanto cidadão, tem de direito e o que a gente tem de deveres também enquanto cidadãos, né? E aí, esse texto que a gente vai fazer, por isso que eu queria fazer ciências sociais antes do texto, para que a gente compreendesse o que esse texto quer mostrar para a gente, tá? Esse texto, ele está mostrando, não é que ele está mostrando para a gente, mas assim, é importante a gente entender que o mundo ele pode, a gente pode mudar o mundo, a gente pode mudar a nossa realidade, né? Através de algumas ações simples, de uns gestos, de gestos muito simples. A gente não precisa ser rico para
saber quais são os nossos direitos e deveres, né? A gente tem que ser bem informado, a gente tem que ser bem educado, né? Então, com essas pequenas ações, a gente vai saber o que a gente, quais são essas pequenas ações, quais são esses gestos que a gente pode fazer com relação aos nossos direitos e deveres e que a gente pode transformar esse mundo num mundo um pouco melhor, né? Onde as pessoas sejam um pouquinho mais solidárias, um pouquinho mais respeitosas, um pouquinho mais justas. Uma palavra que todo mundo fala, e eu não sei se vocês sabem, é empatia, né? O que é empatia? É eu olhar para o outro como se aquele outro fosse eu, né? Então, se as minhas ações estão interferindo na vida daquela pessoa, para bem ou para mal, mas se fosse eu, se eu estou fazendo aquilo para aquela pessoa e está sendo legal, se fosse eu ia gostar. Se eu estou fazendo uma coisa que não é legal para aquela pessoa, se fosse eu ia gostar, né? Então, isso que é empatia, a gente se colocar no lugar do outro, é a gente tentar sentir o que o outro está sentindo. E aí é sobre vários aspectos, né? Cidadania é um pouquinho disso também, é a gente olhar para o outro, ver que o outro é igual a gente e que a gente tem que respeitar. E eu tenho meus direitos e deveres, o outro tem os seus direitos e seus deveres. Certo? E o que eu posso fazer para transformar esse mundo num mundo um pouquinho melhor? Né? E o que o outro pode fazer, que ele pode também transformar o mundo em algo um pouquinho melhor. Quais são essas pequenas ações que a gente pode deixar, né? Que a gente pode pôr em prática para que tudo isso aconteça de alguma maneira, né? Essa introdução desse texto, ele fala assim, que plantar uma árvore e preservar o meio ambiente, usar a faixa de pedestre para evitar acidentes, não jogar lixo no chão, na casa do vizinho, doar brinquedo que a gente não usa mais, roupa que a gente não usa mais, alimentos para quem precisa de alimento, né? Ajudar um doente, uma pessoa mais idosa, mais velha que a gente, né? Ajudar e respeitar, né? Auxiliar uma pessoa que está usando cadeira de roda. Isso são algumas atitudes que a gente demonstra cidadania, que a gente pratica cidadania. E nem por isso a gente precisa ter muito para poder praticar cidadania. Certo? Alguém está falando comigo? Eu quem? Peraí. Oi, Sussô. Então, até a pessoa Não entendi. até deficiente visual, por causa que você sabia, né? Sim. Tem muita gente, e eu vejo algumas pessoas ajudarem pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, a atravessar a rua, né? Essas pequenas... eu não estou te entendendo muito bem, eu não sei se é o fone de ouvido ou se é o volume do seu aparelho. Barulho. Então, eu não sei de onde que vem esse barulho, mas realmente tem. Parece seu da sopa, por causa que quando ela abre, faz barulho. É o seu, Sussô, que tá fazendo barulho? Deixa eu ver, agora tá me ouvindo? Tô. Só que ainda tá fazendo barulho. Mas ainda tá fazendo barulho mesmo. Então, turminha, essas ações que a gente falou agora, né, realmente são meios da gente praticar a cidadania. E vocês viram, a gente não precisa de muito, né? A gente não precisa ser muito rico para conseguir pôr isso em prática, tá? E aí ele acaba com uma frase bem legal, que é assim, ó, agora você já sabe, pequenos gestos podem gerar grandes ações. Pequenos gestos, né? Coisas simples que pra gente às vezes não faz muito sentido, não vai fazer muita diferença, né? Vai ajudar muito quem realmente precisa, certo? Então, ainda nessa imagem, a gente está vendo o quê? Uma mulher, uma pessoa, né? Colocando água com as mãos na planta, né? Para a gente olhar e falar assim, ó, é um pequeno gesto, né? É uma doação de alguém para a natureza. É um ato singelo, simples,
certo? Bom, olha lá. Então, para a gente cuidar da natureza e do nosso planeta, a gente precisa fazer pequenas ações, né? Refletir um pouquinho sobre a natureza, sobre a importância da natureza, sobre a preservação da natureza. E aí a Floresta Proibida, que é o texto que a gente vai ler agora, ele vai falar disso. Ele vai falar de um coelhinho que é muito esperto, e aí ele vai ver a floresta que ele vivia sendo poluída, e aí ele vai descobrir uma maneira de proteger a natureza dos seres dos homens, né, de uma forma geral. E essa história vai estar dividida em duas partes, né? Hoje a gente vai olhar para a primeira parte, tá bom? Aqui na tela do computador não tá legal. Eu sei, mas a gente tem o livro aí. Peraí. Professora, quer que a gente leia para você? Sossô, vamos fazer um teste? Só tira o som aí, vamos ver se é o seu aparelho que está fazendo. Esse é aquele aparelho que eu ia usar ontem? É? Tá. Então eu acho que é você mesmo, Sossô. Tá fazendo barulhinho. Ele faz barulhinho assim. Depois comenta com a mamãe, tá, Sossô? Professora, quer que a gente lê? Não, eu tenho aqui, ó. Ah, Na palma da minha mão, que eu sou uma professora espertinha. Ah! Eu tô sem o livro, mas eu tenho o livro aqui. Olha lá. Chama A Floresta Poluída. E aí a gente vai ler a parte 1 hoje. Certo? Vocês todos leram? sim. Alguém não leu? Não. Não. Bom, vamos lá, ó. Eu li, professora. Guga comeu da relva fresca dos campos, bebeu água do rio e dormiu. Acordou querendo brincar, mas não havia ninguém. Gritou, pulou, cheirou a terra, os buracos das árvores, ninguém. Guga sentiu saudades de casa e dos outros coelhos, dos esquilos, das formigas e das borboletas, e resolveu voltar. De novo, sentiu a tristeza da floresta poluída, já quase sem árvores, e se entristeceu também. Ficou muito confuso, pensando, por que aqui não é lá? Por que aquelas árvores gostosas, o pato, o rio, não são os de sua casa? Como os seus amigos? Quem tá com gente falando aí do lado, tira o som, por favor. Com os seus amigos por perto? Os bichinhos foram notando o sofrimento de Guga. A todos que lhe perguntavam a razão de sua tristeza, Guga contava sua viagem à Floresta Nova. Os bichos invejavam Guga por conhecer um lugar tão bonito. E Guga decidiu ir morar na Floresta Nova, levando todos que quisessem acompanhá-lo. De madrugada, partiram todos em bando. Filas de formigas, ao lado de cutias e tartarugas. Onças, tatus, fuinha e lagartos caminhavam alegres. As aves e as borboletas voavam sobre suas cabeças. Subiam a montanha, outra, e na terceira já avistaram a floresta. Verde, gostosa, fresquinha, grande e limpa. Foi um corre-corre. Os pássaros foram os primeiros a chegar. Logo vieram as onças, os coelhos e os macacos. Não faltou ninguém. Os dias iam passando e os bichos ficavam cada vez mais contentes. Já conheciam os recantos, tinham suas casas, o rio, o ar puro e o bom da floresta. Era preciso conservar essa paz. Se não viessem os homens com suas fábricas destruir esse lar tão feliz. Quem poderia proteger a floresta feliz e salvar os bichos? Professora, eu só não entendi a parte 2. Ele termina falando quem poderia proteger a floresta e salvar os bichos.
Olha lá, é um texto da Maria Auxiliadora Moreira Duarte, A Floresta Poluída, desculpa, 12ª edição de Belo Horizonte, certo? Enfim, o que será que aconteceu no novo lar? A Floresta Feliz, o que será que aconteceu? Doutora, se eu não entendi a parte 2, porque... Pode contar? Ou a gente vai ler? Você já não leu em casa? Antes da Sim. aula? Então. Sim. Então. Eu não entendi. Ele pegou os animais e levou para uma nova floresta? Ou ele foi para uma nova floresta, pegou os animais e foi para a floresta que já estava acabada, assim, nada? Ele pegou os animais e foi para uma nova floresta. Certo? Certo? Certo. E aí? O que será que aconteceu Você tá me vendo? nesse novo lar? Não. E aí, terceiro ano, o que será que aconteceu? Agora. Eles viveram felizes e alegres. E alegres? De que os bichos estavam sendo ameaçados nesse texto? Porque... Os humanos, os homens. Eles estavam se sentindo ameaçados pelos homens, mas estavam se sentindo ameaçados de que maneira? Porque... Ofendidos. Quando ele... Esqueceu. Não respeitados. De uma certa maneira, sim, né? Eles não estavam se sentindo respeitados porque eles perderam o lugar onde eles nasceram, né? Assim, que eles viviam, né? Quem que poderia ajudar esses bichos? A história não acaba assim? As crianças. Uau, as crianças. E como que isso poderia ser feito? As crianças iam lá falar pro papai mais árvores, cuidando da natureza. Tipo, pegando ele. Não jogando, não. Peraí, tem duas só. Vocês estão falando juntas. Peraí. Tem duas crianças falando juntas. Sossô, deixa a Esther terminar. Fala aí, Esther. Plantando mais árvores, não poluindo o ar, não jogar lixo na rua, não jogar lixo nos mares, não usar canudos de plástico. Também. Fala aí, Sossô. Preservar o meio ambiente. Professora, ainda tá aquele barulho? Tá. Ainda tá. Bom. E eles poderiam ajudar, tipo, levando eles para outro lugar, para outra floresta. Eu não entendi, só entendi o florestas. Levar os outros animais para outras florestas. Só que não pegando eles na mão. Não pegando eles na mão. O que eles gostam? Porque, tipo, as comidinhas deles. Aí você segue o caminho para outra floresta. Aí eles deixam um caminho, aí eles deixam um negócio, a comida deles, tipo, os pedaços de pão, igual do negócio, né, que você faz igual. Só que a comida com as comidas deles e levam até a floresta. Entendi. Ajudando no transporte e na alimentação. É? Vamos lá, vamos continuar. Então, a gente vai na página 12, a parte 2 da história. Vamos lá. A coruja, que sempre pensava nessas coisas, reuniu todos os bichos e explicou para os mais jovens como a floresta antiga havia desaparecido por causa das fábricas. E como as fábricas haviam aparecido por causa dos homens. Concluiu o discurso dizendo: agora, precisamos escolher alguém que proteja esta floresta contra os homens e suas fábricas. Quem protegerá a floresta feliz? O vento, disseram os pássaros. A chuva, disseram os peixes. As árvores, disseram os macacos. A coruja explicou que o vento, a chuva e as árvores nada podiam fazer. Guga teve uma ideia e propôs. As crianças, somente as crianças poderão proteger a floresta feliz. Todos concordaram
e o papagaio por falar com as crianças. Elas aceitaram proteger a floresta feliz, tomando várias atitudes. Exigiram leis de proteção, vigiavam os adultos e escreveram um grande cartaz com um aviso. Como gente grande obedece sempre aos dizeres de cartazes e avisos, os homens nunca chegaram até a floresta feliz. Então, eles foram pedir a ajuda às crianças, que nem a Esther falou, certo? A coruja, ela significa sabedoria. Ela é um animal que representa a sabedoria, né? Ela teve uma atitude sábia? Sim, teve. Teve, porque as crianças gostam de floresta. Porque ela estava tentando só uma coisa da As crianças, Pera, Brian, Pera aí, Brian, deixa eu super terminar. Professora, peraí. Antes do Brian, depois do Brian eu posso falar? Sim, claro. Fala, Sussô. Por causa que ele só estava os animais só estavam pensando na natureza, não nas pessoas. Uhum. Aí ele teve a ideia das crianças ajudarem ele Entendi. Fala, Brian, qual que é a sua ideia? Porque as crianças admiram os animais e a floresta. É, mais ou menos o que o Mateuzinho falou também. Fala, Esther. Porque conforme as crianças vão nascendo, elas vão ajudando, elas podem fazer coisas novas. Aí quando elas tiverem filhas, elas vão ensinar coisas boas para os filhos delas, aí os filhos delas vão ser com uma ensinação diferente, uma ensinação boa, vão ensinar os filhos dos filhos deles, e assim por diante. E aí todo mundo vai ter um mundo melhor. Boa ideia também, né? Lembra que a professora falou há algum tempo atrás que vocês são a futura geração? Né? Que, de repente, de um de vocês pode sair, talvez, o presidente do futuro, né? Presidente do Brasil, né? Vocês são o futuro do mundo, né? Se a gente conseguir com que vocês, que vão ser o futuro, né? E vocês começarem a semear essa ideia boa de preservar a natureza, os filhos de vocês vão aprender assim, os netos de vocês vão aprender assim, não é? E aí a gente vai passar quase que de geração em geração, né? A gente vai passar conceitos bons de geração em geração, né? Por isso que talvez a coruja tenha pedido ajuda das crianças, né? Pode ser. Muito legal. Vocês acham que os adultos não poderiam preservar a floresta feliz? Poderiam, mas só Poderiam. Peraí, vamos colocar a ordem nisso aqui. Peraí, quem tá falando? Posso falar? Peraí. Quem que quer falar? Matheus falou também? Esther, Junto, não? Esther. Então vamos lá, Matheus, pode falar. Eles podiam, porque os homens podem ajudar os animais. Certo. Aí, então, eles podem proteger. Então você acha que os homens podem ajudar a cuidar? Sim. Tá. Sussô, pode falar. Sim, por causa que eles também. Os adultos também podem, porque só os caçadores não. Tipo, porque eles caçam, cortam árvores. Então eu acho que não. Só os caçadores que não. Os homens. Professora, posso falar? O Brian também pediu a vez. Peraí, Esther, vou deixar você falar assim. Fala aí, Brian. Eu acho que os homens podem ajudar, mas só que em vez disso eles fazem um invertido. Você acha que eles prejudicam? As árvores, matam animal
Já colocaram um monte de animais em extinção. Então, eu acho que as crianças e as mulheres podem ajudar. Mas você acha que mulher não... Como é que eu posso dizer? Os adultos, de uma forma geral, assim, são diferentes? Você acha que o homem é diferente da mulher nesse sentido? Sim, Sim. porque os homens, eles cortam as árvores. Já as mulheres, eu não sei, né? Porque eu nunca vi uma mulher cortando árvore. Ah, você está falando de força física, né? Da pessoa ir lá e cortar a árvore. Tá, compreendi. Fala, Esther. Professora, os adultos até podem, né? Mas só que seria bom se eles fizessem, mas eles não querem fazer, eles querem fazer o invertido, igual o Brian falou, eles querem cortar, querem matar, querem vender, querem ganhar dinheiro. Os adultos só se importam com dinheiro. Vou pegar um Os adultos sempre é dinheiro. Dinheiro nunca vai comprar uma felicidade. Eu vou pegar, então, um pouquinho do que cada um falou, né? Então, quem foi que destruiu a Floresta Feliz? Não foi a fábrica, né? Então, quem é que cuida da fábrica? Quem é que abriu a fábrica? Foram os adultos, né? E aí, pegando um pouquinho o gancho do que o Brian falou, as mulheres podem não ser fortes fisicamente, né? Mas podem fazer uma administração de uma empresa, por exemplo, né? E pegando um pouquinho do que que Sofia e Esther também falaram, os adultos, eles têm uma ambição diferente das crianças, né? Os adultos, eles pensam na questão do dinheiro, não é só para ficar rico, mas é que o dinheiro ele sustenta, né, a sua família, uma parte da sociedade, certo ou errado, a gente não está aqui para discutir isso, mas a gente sabe que o dinheiro sustenta uma família, sustenta uma comunidade, sustenta uma sociedade, né? E, de fato, os adultos vão pensar mais nessa questão do dinheiro, diferente das crianças, porque as crianças, elas têm uma relação mais saudável com a natureza. Eu não sei se foi o Matheus ou a Sofia que falou isso. Então, as crianças, elas têm uma relação mais saudável com a natureza, se identifica mais com a natureza, se identifica mais com os animais, né? Então, e não tem essa ambição do adulto do dinheiro. Eu não estou falando que dinheiro é ruim, porque hoje a gente não consegue fazer absolutamente nada sem dinheiro, né? Mas a gente consegue saber o que é certo e o que é errado para ganhar dinheiro. Não é verdade? Então, daí a importância da gente ter estudado um pouquinho antes de português, cidadania com seus direitos e seus deveres, né? A gente, desde criança, a gente precisa saber quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres e saber no que a gente pode fazer de diferente com a natureza, né? Sendo vocês o futuro, né, do mundo, vocês vão ser o futuro do mundo, né, a nova geração, né? Vocês já tendo a informação do que é certo e o que é errado, quais são os seus direitos e seus deveres e qual que tem que ser a preocupação com o meio ambiente. A tendência é que as coisas realmente melhorem, né? Certo? Fez sentido o que eu falei? Pensando um pouquinho no que vocês falaram aí? Sim ou não? Mais um negócio. Os adultos, tem adultos que se importam com o dinheiro para sustentar sua família, mas tem muitos adultos que se importam só para ficar rico. Sim. E comprar várias coisas. É por isso que eu tô falando. Não estamos aqui para avaliar o que está certo e o que está errado. Né? A gente não está aqui para falar isso, assim, ó. Fazer isso está certo, fazer isso está errado. A gente não está aqui para fazer isso, mas a gente está aqui para aprender, não é? O que é certo e o que é errado. Cada um tem o seu poder de decisão, então é o livre-arbítrio. Eu faço o que eu gostaria que fizesse, né? Eu sou o resultado do que eu penso, do que eu faço, das minhas ações, certo? Tudo bem? E eu sei que se eu desmatar o meio ambiente, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, eles vão sofrer alguma consequência disso. Não é verdade? E se eu estou fazendo uma coisa certa ou se eu estou fazendo uma coisa errada? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Né?
Por isso que era importante a gente ter vindo o conteúdo de ciências sociais antes desse de português, porque aí a gente consegue fazer uma relação muito legal dos conteúdos, né? A gente consegue juntar dois conteúdos que, teoricamente, não tem nada a ver, mas o conceito é importante, de conservação, preservação, que a gente está falando lá desde o primeiro bimestre. Certo? Olha lá, deixa eu ver se aqui agora dá para a gente ler já. Que aí fica bacanudo. Peraí. Tá muito escuro, né? Aí não dava pra gente ler, por isso que eu pus aqui no celular. Eu nunca usei tanta tecnologia junta na minha vida, viu? Já vou falando. Olha lá, turma. Aí o livro traz pra gente essa passagem aqui, né? A urbanização é quando o crescimento da cidade é maior que o crescimento do campo. É quando a cidade precisa invadir a área rural, o campo, né? A gente precisa construir mais, então a gente precisa desmatar mais e construir mais. Olha lá, com o desenvolvimento da indústria e da tecnologia, a população da zona rural passou a se deslocar em direção à área urbana. Atualmente, a maioria da população brasileira vive nas cidades, onde a oferta de emprego, página 14, onde a oferta de emprego e de serviços como saúde, educação e transporte são maiores e, em algumas vezes, melhores, não sempre. Certo? Então, a urbanização, vocês vão ouvir falar muito desse tema aqui, é quando a cidade começa a crescer muito e ela começa a invadir o campo, tá? Aí, se ela começa a invadir o campo, o que precisa ser feito? Precisa desmatar. Se eu faço o desmatamento de uma área verde, o que eu faço? Eu vou ter queimadas, eu vou ter derrubada de árvores, eu vou ter debandada de animais para outras regiões. Daí, um movimento atual é que os animais começam a invadir as áreas urbanas, e aí a gente começa a ver animais que nunca foram vistos dentro dos centros urbanos ou dentro das grandes rodovias, porque se a gente está tirando a casa deles, eles também precisam se deslocar para algum lugar, à procura de comida, à procura de água, à procura de abrigo, certo? Então, a urbanização é uma coisa que é uma consequência da ação dos adultos, né? O desmatamento é uma consequência das ações dos adultos. O desenvolvimento da indústria é uma consequência do trabalho dos adultos, tá bom? Então, isso tudo a gente precisa repensar. Não estamos dizendo que a cidade não pode crescer, que a indústria não pode crescer, que a gente não está dizendo isso, mas a gente está pensando assim, ó, isso pode acontecer de maneira sustentável, como a gente vem conversando desde o segundo volume. Olha, praticamente, todas essas construções que eles fizeram não adiantou para nada, porque olha agora, todo mundo tá em casa, ninguém tá usando o parque de diversões, ninguém tá passeando em museu, nem essas coisas. Então não precisava matar um monte de árvore. Esther, olha só. O que é importante, já vou abrir para você já, Sossô. É assim, ninguém vai acabar o tempo aqui, mas assim, não se previa que a gente passaria por um negócio desse, né, Esther? E daí, a gente passando por isso, a gente começa a valorizar, e daí acho que a coisa boa do isolamento social, da pandemia, vai ser isso aí. Eu imagino que seja. A gente vai começar a valorizar o que a gente desvalorizava. Né? Dar valor às pequenas coisas que a gente não dava valor. Ó, vamos encerrar o link e a gente retorna para continuar, tá bom? Perfeito.